Para quem não me conhece, eu sou técnica de plataforma, né? Sou professora de matemática também. E vou acompanhar as meninas aí na implementação e na implantação das plataformas esse ano, ok? Sou a Geni, também serei plataforma matemática esse ano, com prioridades de 1º ao 5º ano, mas estarei aí também junto com a Aline e a Lília, acompanhando e dando o suporte necessário para todos vocês. Bom dia, meu nome é Lilian. Para quem não me conhece ainda, eu sou professora de matemática também. Estou como PEC Plataforma aqui junto com as meninas. Vamos estar fazendo o acompanhamento das escolas e procurando dar todo apoio que a gente puder na implementação aí dessa plataforma. Bem, então, vamos falar um pouquinho dessa plataforma Matpic, que teve início, né, a sua implementação teve início no final do ano passado, mas agora em 2024, essa implementação vem de maneira mais efetiva. Então, como é que vai acontecer essa implementação? Qual é o modelo de implementação para esse ano de 2024? Então, a rotina escolar do estudante, ela tem que estar dividida em 4 grandes momentos. O primeiro momento é o momento das aulas regulares, que o professor, né, faz uso das suas práticas pedagógicas, seguindo o material digital. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando a gente usa a plataforma Matpic como mediadora dentro dessas aulas regulares, né, de acordo com o material digital, com escopo e sequência. O momento 3 é o momento em que a plataforma Matpic é utilizada dentro das aulas de orientação de estudo. E o momento 4 é o momento dos estudos de casa. Hoje, nós vamos focar, dar um enfoque maior aos momentos 2 e os momentos 3, ou seja, o momento em que a plataforma Matpic é utilizada dentro das aulas regulares, né, de acordo com a organização do material digital, e o momento 3 nas aulas de orientação de estudo. Bom, então, vamos lá, o momento 2, o momento em que a gente utiliza a plataforma dentro do material digital. Então, essas atividades dessas aulas Matpic, elas estão alinhadas ao currículo paulista, elas seguem a sequência didática de acordo com o material digital, elas estão programadas para acontecer uma vez a cada semana, e é uma oportunidade é um recurso digital a mais, né, para garantir o desenvolvimento dos conteúdos, das habilidades, de acordo com o escopo e sequência, né, tudo alinhado ao material digital, e para solidificar aí, para consolidar as aprendizagens. A Geni vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai dar início aí falando dos anos iniciais também. Lembrando também que o ano de 2024, o Matpic está para todo o ensino fundamental, tá? Então, começou lá no primeiro ano, né, do ensino infantil, anos iniciais, né, não infantil, anos iniciais, e vai até os anos finais, tá bom? Então, até o 9º ano, nós vamos ter o Matpic, tá? Nos anos iniciais, né, no ensino fundamental dos anos iniciais, nós temos 5 aulas previstas do material digital, uma atividade permanente que é do Matpic, que nós vamos chamar aí de sexta aula, mas não é na ordem de sexta aula, e sim, dentre as 5 aulas, uma sexta aula. Então, vamos supor, às vezes o professor, na hora de preparar a sua aula, ele percebeu que o jogo lá do Matpic, ele pode dar abertura àquele conteúdo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar com aquela gamificação, ele vai iniciar com aquele jogo, tá? Que será chamado de uma atividade permanente. Depois ele terá 2 aulas de agrupamentos de atividade por nível de proficiência, né? Então, ele vai agrupar essas crianças com níveis próximos de aprendizagem e vai estar trabalhando
inclusive podendo utilizar a zona de aproveitamento, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas ele também pode preparar as atividades separadas, de acordo com o que ele acha que essa criança está, tá bom? No nível que essa criança está. Lá nos anos iniciais, o material de orientação docente, que está no repositório, é lá que você vai encontrar o material docente organizado dessa forma que está nessa tela agora. Então, ele não pode ser compartilhado com os estudantes, porque é só seu professor para direcionar a sua aula naquele momento, de acordo com o escopo, sequência do bimestre. Então, ele acontece bimestralmente e provavelmente você vai encontrar lá como a 6ª aula, tá? Então, vai estar lá, ó, você vai enxergar desse jeito, tá bom? No material digital, e lá para o aluno vai aparecer desse jeito. Aqui vai ter toda a orientação, e para o aluno já vai direto no material digital. E o Matific, ele também está lá no acervo, no escopo sequência, e você encontra lá o jogo de acordo com o nível da criança, tá? Já já nós vamos falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque ele vai poder começar do mais fácil, indo para o intermediário, vamos dizer, e para o mais difícil, que seria, no caso, o adequado ali para cada aluno, tá? Agora a Lília vai falar um pouquinho sobre os anos finais, como está organizado esse material. Bom, então, nos anos finais, nós temos, então, garantido uma aula com a mediação da plataforma Matific em cada ano. Nos 6º e 7º anos, que temos 6 aulas semanais, então, uma dessas 6 aulas semanais é para ser utilizada com a plataforma Matific. Nos 8º e 9º anos, que contam com 5 aulas semanais, então, uma dessas 5 aulas é para ser trabalhada com a mediação da plataforma Matific. Então, o que isso significa? É importante ter sempre uma aula semanal em cada ano dos anos finais. Porém, o professor tem a liberdade de utilizar essa aula no momento que ele achar mais conveniente. Dependendo do conteúdo, ele já deu uma olhada no material, ele verificou que seria interessante começar com um exercício, né, lá da aula Matific. Então, eu vou dar introdução com esse exercício, com a aula Matific. Depois, sim, eu vou formalizar aí os conteúdos, os conceitos, né? Ou, de repente, no meio dessa semana ou no final. Claro que você sempre vai encontrar essa aula Matific nos múltiplos de 6, no caso dos 6º e 7º anos, né? A aula 6, a aula 12 e assim por diante. Assim como você vai encontrar a aula Matific nos múltiplos de 5, no caso dos 8º e 9º anos, né? Aula 5, aula 10, aula 15. Mas você pode aí fazer essa adequação de acordo com o seu trabalho, com a sua turma. Bom, então, vamos pegar aqui como exemplo uma aula do 6º ano, a aula 6, né, do primeiro bimestre. Então, a primeira aula com a plataforma Matific, a aula 6. Então, você tem aí a introdução, né, o nome dessa aula, o tema. Você vai ter aí um segundo slide com o conteúdo da aula e com os objetivos que estão propostos. Em seguida, você já vai ter aí o slide, o aluno vai ter o slide com a atividade, né, com o uso da plataforma Matific. É importante observar que você encontra também um link para um plano de aula aí que o professor vai estar acessando, vai estar utilizando aí para complementar, para enriquecer a sua aula. Bom, então tudo isso que eu acabei de falar é dentro daquela aula semanal, dentro do material digital nas aulas regulares, né, as aulas de matemática. Agora, e na orientação de estudo, como é que vai acontecer? Bom, a orientação de estudos, ela tem como foco a recomposição das aprendizagens em língua portuguesa e em língua matemática. Então, são 2 aulas de orientação de estudos semanais, né, para todos os anos, e uma dessas aulas é destinada para a recomposição das aprendizagens em matemática, que vai ser feita, então, utilizando a plataforma Matific.
Então, quando o aluno... Pode passar, por favor. Quando o aluno entra na plataforma Matific, dentro da aula de orientação de estudos, então ele vai acessar a zona de treinamento, que é um dos locais dentro dessa ilha, né, que é a Matific, e ele vai fazer, então, as atividades dentro dessa zona de treinamento. O professor da sala de matemática, o professor de matemática, ele utiliza as atividades dentro da Ilha da Aventura. E o professor de orientação de estudos, ele orienta os alunos para que entre na zona de treinamento. Nessa zona de treinamento, passa para mim, por favor. É importante, Lídia, só é importante lembrar que não se espera que os docentes de orientação de estudo acessem a plataforma ou façam qualquer tipo de ação nesse sentido, porque ele só é o mediador desse conhecimento. É importante lembrar disso. Meninas, não dá para entender se os dois microfones estiverem ligados, tá? Então, retomando só aqui uma questão, estão me ouvindo agora, pessoal? Ok. Só retomando, não se espera que o docente de orientação de estudo acesse a plataforma ou faça qualquer tipo de ação nesse sentido. Ele só vai ser o mediador dessas aulas, mesmo porque nós temos aí uma grande maioria de professores de linguagem que estão com essas aulas. Se o professor é de matemática e ele tem pleno conhecimento lá do conteúdo, ele pode até orientar, até dar sugestões, mas não é a função dele nesse momento. Nesse momento, é mediar a plataforma. Tá bom, Lília? Só lembrando você. Sim, não. Obrigada, Geni, isso mesmo. Nas aulas de orientação de estudo, o papel do professor é, sim, de mediador. Então, o aluno é que vai entrar na plataforma Matific e vai acessar a zona de treinamento. Bom, mas para quem é essa aula de orientação de estudos, então? Essa aula é para todos os anos finais, né, do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Nas escolas de tempo parcial, temos 2 aulas de OE. Na PEI de 7 horas, são 3 aulas para os 6º e 7º anos e 2 aulas para os 8º e 9º. E na PEI de 9 horas, são 4 aulas para os 6º e 7º e 2 aulas para os 8º e 9º anos. Então, o que a gente observa é que, tanto nas escolas de tempo parcial, como nas escolas do PEI, de tempo integral, os alunos terão 2 aulas de orientação de estudo. Então, está garantida aí uma aula para recomposição em língua portuguesa e uma aula para recomposição das aprendizagens em matemática. Língua matemática. Em matemática. Pode passar, Jenny. Bom, então, quando o aluno entra na Matific e acessa a zona de treinamento, o aluno vai ter essa visão aqui, ó, essa tela, em que ele tem um rol de habilidades e, assim que ele entra, já tem um nível aqui, já selecionado. Vai estar no nível. No nível significa que está no intermediário. Então, o aluno ele vai ter autonomia de escolher o nível que ele quer executar essas atividades aqui. Uma dica que ele pode começar a fazer no nível como está, e aí, se ele sente dificuldade, ele pode clicar aqui à esquerda e colocar para o nível mais fácil. Ou o contrário, de repente ele viu que está muito fácil para ele as atividades no nível, então ele também tem a possibilidade de aumentar aqui o nível, de ir para o nível mais difícil. Então, é realmente uma aula, né? Um momento em que o aluno vai exercer o seu protagonismo, vai ter autonomia para escolher de acordo com o seu nível. O papel do professor de orientação de estudos é estar acompanhando esse movimento, né? É orientar o aluno nesse sentido. Não é papel do professor na aula de orientação de estudos de matemática dar aula, né? Propriamente falando, não é ele explicar conteúdo, não. O papel dele é estar ali acompanhando todo esse movimento que o aluno mesmo vai fazer. Bom,
Tudo isso, todas essas atividades que o aluno realiza, seja nas aulas de matemática ou mesmo nas aulas de orientação de estudo, aí dentro da zona de treinamento, todas essas atividades são contabilizadas. E o monitoramento de tudo isso, como eu acredito que a maioria, né, se não todos já sabem, é feito através do BI, da plataforma BI. Então, todo mundo tem acesso, o professor tem acesso, o coordenador. E é importante que todo mundo esteja acompanhando aí, verificando o que está acontecendo, né? E, além disso, tem o Super BI. O Super BI, por enquanto, é da gestão, né? A gestão tem esse monitoramento. O Super BI, ele condensa todas essas informações, né? Todas essas métricas e encontra aí uma média da escola. Bom, no Matpic, qual é a meta, né? A meta é que o aluno realize, conclua as atividades na semana. Então, não basta ele dar início à atividade, ele tem que iniciar a atividade e concluir. Se ele não concluir, isso não vai ser contabilizado. E qual a quantidade? 3 atividades no mínimo. Então, essas 3 atividades aí é que vai garantir que a meta mínima da escola, né, seja cumprida. Aqui nós temos um painel aqui com o farol dos objetivos, né? Então, nesse farol, a escola vai ficar no vermelho, caso os alunos realizem entre 0 e 2 atividades. Ou vai aparecer lá no amarelo, né, a realização das atividades da plataforma, se o aluno tiver realizado, concluído entre 2 e 3 atividades. E no verde, se ele tiver realizado 3 ou mais atividades na semana. Claro que para nós que somos de matemática pode ficar um pouco de dúvida aí, né? Entre 0 e 2, entre 2 e 3, enfim, se eu realizei, né? Se os meus alunos realizaram 2 atividades, vai ficar, enfim, no amarelo, né? A gente acredita que no amarelo, tá? Mas essas dúvidas, né? Tudo está começando ainda, essas dúvidas a gente vai conseguir explicar melhor conforme começar aí esse cômputo das atividades. O que a gente tem que entender por enquanto é que os alunos precisam garantir 3 atividades concluídas na semana. Tini, quer acrescentar alguma coisa? Não, Lili, eu acredito que ficou bem claro. O pessoal que está participando da reunião, que se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar, pode estar perguntando, que nós vamos, na medida do possível, estar respondendo, tá? É bem importante essa questão das 3 atividades concluídas, tá bom, pessoal? É muito importante que, às vezes, o aluno começou, aí você dá uma olhadinha lá e fala, nossa, ele já começou a fazer 4, 5, 6... Porém, se naquela semana ele não fez 3 atividades, vocês não serão computadas como concluídas. Aí o que vai acontecer? Lá no BI não vai ser informado isso. Então, essa semana ele fez 6 atividades. Na próxima semana ele não fez. Ah, ele fez 3, eu vou dividir pela próxima semana? Não, não vai. São 3 atividades durante a semana. Que isso fique bem claro, tá bom? Então, o Matfic ele veio para potencializar o processo de aprendizagem em matemática. Matfic é uma plataforma de jogos que foi desenvolvida pelos especialistas de educação, que na realidade é um jogo muito interessante, muito lúdico, que chama muita atenção das crianças e que elas gostam muito de fazer. Nós estávamos aí testando a plataforma e é muito gostoso de participar, de fazer. Então, assim, tenho certeza que as crianças elas vão gostar muito de desenvolver essas atividades, tá? Lembrando que o professor ele consegue ter os relatórios de como está acontecendo isso na prática. Então, na visão do professor, ele vai ter essa visão aqui, ó, do relatório, de quais os alunos que concluíram, qual não concluiu, onde está a dificuldade do aluno, qual o ponto de atenção que eu vou ter que retomar em alguns conteúdos. Então, é muito importante que o professor, imediatamente ao começo daquelas ações, ele vá monitorando aí, acompanhando pelo sistema, né, o que os alunos estão desenvolvendo, tá bom? Então, como a Lília já falou, esse é o painel que vai aparecer para o aluno. Aqui está a Ilha da Aventura,
o trabalho atribuído, a zona de treinamento e a arena. Ô Lília, eu vou pedir para você ir lendo o chat, senão eu não consigo fazer aqui as duas coisas por enquanto, tá? Então, olha lá, nos anos finais vai ter a zona de treinamento, onde vai acontecer a orientação de estudo, isso é muito importante que fique claro isso, tá? Na Ilha de Aventura, onde vão acontecer as aulas de matemática de acordo com o material digital. Então, é aqui que o professor vai levar os seus alunos, o professor de matemática, para desenvolver as atividades. E aqui nós temos o trabalho atribuído. Vamos supor que o professor queira, mas ele não é obrigado a fazer isso. A colocar o trabalho atribuído, ele pode estar colocando aqui. E na arena, eles podem participar na sala de aula de jogos entre eles mesmos, tá bom? Deixa eu só te interromper um pouquinho, Geni, por favor. Não. Bom, então, só para resumir, então o professor de matemática, ele pode acessar quaisquer dos locais aí dessa ilha do Matific. Então, ele pode utilizar a Ilha da Aventura, o trabalho atribuído, caso ele perceba que o aluno dele tem dificuldade, precisa reforçar os estudos, ou ao contrário, esse aluno, de repente, já está bem avançado, ele quer acrescentar, complementar com outras atividades, ele tem a oportunidade, como bem disse a Geni, não é obrigado, né, mas ele tem a oportunidade de acrescentar aí nos trabalhos atribuídos. A arena é um local bem interessante, porque os alunos eles podem jogar ao mesmo tempo, juntos, né? Fazer uma competição dentro da sala, né? Em dado momento aí. E o professor de matemática, ele também pode, ele até pode, né? Acrescentar alguma atividade aí da zona de treinamento. Claro que é bom tomar cuidado com isso, porque a zona de treinamento é algo para o professor de orientação de estudo, né? Então, se o professor de matemática entrar aí na zona de treinamento com seus alunos, né? Pode ser que atrapalhe o trabalho do professor de orientação de estudo. Mas ele tem aí esse movimento aí todo. Agora, os professores de orientação de estudo, não, eles têm que orientar seus alunos para que eles permaneçam sempre na zona de treinamento. Tá bem? É isso. Muito bem. Agora, nos anos iniciais, tem uma diferença, porque não tem orientação de estudo nos anos iniciais. Então, a zona de treinamento, ela pode ser utilizada no agrupamento de proficiência, mas isso não quer dizer que seja dessa forma, não é isso que vai acontecer, tá bom? E o professor de matemática, lá dos anos iniciais, é na Ilha da Aventura que ele vai trabalhar o escopo sequência, as atividades do material digital. E também pode atribuir algum trabalho, alguma atividade e fazer o arena com a sala toda para ter os jogos, tá? Então, a Ilha de Aventura, como o aluno vê, quando o aluno realiza, a estrelinha vai ficando aqui do lado, de cinza ela passa a ser amarelo. Você tem todo o conteúdo no escopo sequência, tá? E aí ele vai ser apresentado na trilha de aprendizagem, conforme está no material digital. Na zona de treinamento é um pouquinho diferente, porque ele vai passar por todas essas atividades com a intencionalidade de sanar alguma das recomposições de saberes que ele precisa. E aí ele tem um feedback imediato na pontuação. Tá bom? Então, é bem importante lembrar disso. Ó, aqui ele tem um nível, ele pode vir aqui colocar no mais fácil, no mais difícil, tá? Mas ele também tem aqui a condição de ficar no nível dele. E aqui tem uma atividade, por exemplo, se lá no escopo sequência é multiplicação, ele vem aqui e começa a praticar. Vai abrir algumas atividades aqui que ele vai fazer, certo? Tudo isso será contabilizado no BI. Tudo que ele fizer dentro da plataforma é contabilizado no BI, tá? A visão estratégica dos relatórios para o professor é essa, tá bom? É bem importante que todos saibam que ele consegue fazer o controle disso, tá bom? Como nós tem mais de 2.000 atividades no Matific. Pensa bem, gente. É só você olhar lá no escopo sequência, ó, o caminho é esse, né? Meu óculos está meio difícil de ler aqui, mas
tem as atividades, depois você vai gerenciar essas atividades, tem o conteúdo do primeiro bimestre, segundo bimestre, o que será trabalhado, você vai navegar pelo currículo, tem as habilidades de monitoramento. Então, assim, lá dentro do repositório, você vai conseguir encontrar tudo isso, tá? Atribuir atividades. Caso o professor deseje, ele pode indicar a atividade complementar, mas não é necessário. E ele também pode atribuir para ele fazer em casa, como tarefa de casa, ou na classe. Aí o professor vai ter que estar bem alinhado, o professor de orientação de estudo, junto com o professor da sala, para trabalhar essa parceria necessária, tá bom? A visão do estudante, que é linda, maravilhosa, estamos apaixonados por esse jogo, e a visão do professor, como ele consegue fazer isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode ir entrando. Nós estamos falando um pouco rápido aqui, porque nós queremos deixar gravado 30 minutos, para que vocês possam depois estar revisitando esse material, até mesmo nas ATPCs, tá bom? E no repositório e material de apoio, vocês encontram lá no acervo digital, dentro do repositório do CMSP, tá? Nós temos vídeos, tutoriais, tá bem bacana lá todos esses materiais. E nós temos os canais de atendimento do uso da plataforma, tá bom? Na central de atendimento da SET. Nós temos o funcionamento, quando for relacionado às questões do Matific, vocês também podem estar entrando lá no uso da plataforma, tá bom? E o suporte aqui na diretoria de ensino da região de Presidente Prudente, somos eu, né, a Geni, a Aline e a Lília. Podem usar bastante, tá? Como nós já dissemos, se vocês tiverem muita dificuldade, nós podemos ir aí na sua escola, trabalhar com vocês, abrir o material, dar uma formação para esses professores, ajudando também os coordenadores a alcançar o maior número de professores possíveis, mesmo porque nós temos metas a cumprir, tá bom? E aqui, ó, nós vamos deixar o QR Code do grupo, do WhatsApp do Matific, para vocês entrarem. Nós já temos, assim, muitos professores lá, tá? Nós temos um QR Code para o relato de problemas, que nós temos um Forms já que está no grupo também, né, que nós já fizemos, e tem a avaliação e a lista de presença do encontro de hoje para os professores que estão aqui com a gente nessa live, tá bom? Queremos agradecer muito a participação de todos, espero que tenhamos contribuído aí para a formação de vocês. Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas agora. Nós vamos parar a gravação para que depois vocês possam estar utilizando esse material. O nosso muito obrigado. Pessoal, agradeço aqui a participação de vocês. Como já disse a Geni, nós estamos à disposição. Qualquer dúvida Geni, pode nos coloca perguntar. no formulário de presença, desculpa, Lili. Formulário de presença. Não, é só isso mesmo. Só agradecendo o pessoal, dando tchauzinho. Não se conectar novamente à internet. Então, por exemplo, o processo pode ser feito offline de que maneira? O aluno entra online, né, pela internet, entra no seu clube, né? Aline, você parou a gravação?